Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Pega a Visão. Sou a apresentadora que vos fala, Janaína Bastos, e aqui vai rolar de tudo um pouco. Hoje vamos falar sobre mercados. Vamos falar sobre mercados, não, sobre açougue, de uma forma geral. Eu estou aqui com um dos maiores especialistas em açougueiros desse Brasil, com Fabrício Talley. E a gente vai trazer hoje... Gente, vocês não têm noção do que está programado para cá. Gente, recebam com muito carinho o Fabrício. Obrigado, Fabrício, por você ter aceito o convite. Doutora. Pessoal, meu nome é Fabrício Talley, é um prazer enorme estar aqui nesse podcast, né? Conhecido no Brasil e fora também. Cara, hoje o assunto aqui vai ser meio pesado, né? Vamos falar muitas histórias sobre o nosso segmento, que não tem problema nenhum, né, doutora? Não, imagina. Setor de açougue. Tem problema nenhum. É tranquilidade total. O açougue, muitos outros mercados trabalham mil maravilhas. E se apresenta pra galera aí que não te conhece ainda. Pessoal, eu sou Fabrício Talley, especialista em açougues, atuo nessa área há 21 anos. Comecei lá em 2003, com 18 anos. E hoje, né, atuo dentro do Brasil com consultorias, mentorias, palestras, ensinando e ajudando muitos nossos mercados e açougueiros. Hoje, os açougueiros me veem como o pai dele, né? Vamos falar assim. O mestre dos mestres dos açougueiros. Fabrício Talley é o pai. Eu virei tipo um psicólogo. As pessoas me veem, pedem conselho, ajuda. E assim, eu venho ajudando essa massa toda. Hoje estamos vivendo um momento difícil no nosso segmento. A questão da mão de obra, falta de profissionais comprometidos, pessoas que querem, né, fazer um bom trabalho. Mas é isso, a gente vai falar isso ao longo do podcast. É isso aí. Mas me conta, você começou trabalhando em supermercado? Sim, comecei no mercadinho de bairro. Minha intenção não era ser açougueiro, jamais, eu era repositor. Entrei para ajudar a mãe, né? Minha mãe, nas contas de casa. Eu trabalhava no mercadinho e estudava. Aí no mercadinho tinha um açougue. O açougue onde tinha um açougueiro chamado Seu José. Seu José era aquele cara brabo, turrão. E seu José, às vezes, ele ia almoçar, não tinha ninguém para ficar no açougue. E sempre meus patrões falavam, Fabrício, vai lá. E quando eu ia pro açougue, eu não entendia de carne, não sabia nome de carne nenhuma. E seu José botava os nomezinhos, que antigamente você precificava as mercadorias, né? Botando por cima ali, aquele preço. E seu José escrevia A100, peito bovino, alcatra. Ele botava tudo nas fileiras das carnes. E quando caiu o nome? Eu ficava desesperado. Tá? Eu ficava, meu Deus do céu, cara. O cliente, que era o cara, onde tá o papel? Ficar caçando dentro do fígado. E assim, aí fui. Aí teve um dia que o seu José foi almoçar, ele era um açougueiro turrão demais. Ele ia almoçar meio-dia e voltava às 4. Nossa. Funcionário perfeito. Padrão. Não tinha regra nenhuma. Já pensou? É aquele funcionário que trabalhava muito bem, mas não seguia Fazia norma o que nenhuma. queria, né? Aí o seu José foi, sábado, o couro comendo no açougue, eu rendendo ele. Ele foi almoçar meio-dia, voltou 4 horas. Os patrões chamaram ele e falaram, seu José, ó, não pode acontecer isso. Se acontecer de novo, a gente vai te mandar embora. Ele quer me mandar embora, então eu vou embora. Aí chutou caixa, saiu, porque ele estava acostumado a fazer isso. Quando tinha, né, algum problema, ele chutava, sumia um dia e voltava no outro. Aí os patrões aceitavam. Aí nesse dia, ele se ferrou. Os patrões falaram assim, ó, seu José, o senhor não vai voltar mais, agora o Fabrício vai ficar como açougueiro. Aí chegaram para mim, Fabrício, você recebe um salário de R$180, teu salário vai aumentar para R$400. Eu nem pensei no trabalho e nada, eu pensei assim, cara... Pensei nos R$400. R$400 vai me ajudar bastante. Eu ganhei 180, beleza. Aí aceitei o desafio. Mas eu novo, né? Acostumado a trabalhar em calça jeans. Ainda estava acostumado com a plaquinha. Blusinha apertadinha. Eu falei, cara, como é que as menininhas vão me ver? Eu, né, igual um bate-bola de açougueiro. Aí ela, não, vai ter que usar o uniforme tudinho. Beleza. Comecei a fazer os processos no açougue. E assim, doutor, a minha lembrança é aquela lembrança fotográfica. Eu olho as coisas e eu lembro através de imagem. Eu vi eles desossando, fazendo as questões do açougue, e eu pensei, cara, é fácil desossar um boi. Peguei um dianteiro, coloquei lá no tendal, cheio de boi na geladeira. Aí comecei, arranquei, né, a parte do A100, aí desossei a paleta completa do dianteiro. Aí eu falei assim, cara, eu vou desossar o A100. É fácil, ele bota a mão aqui e fica tal. Aí eu fui na desossa, comecei a desossar. Aí eu senti uma ardida no braço. Naquela época não tinha EPI, não era obrigatório.
As pessoas trabalhavam, né? Ferro e fogo. Beleza, senti uma ardência no braço, eu dei uma olhada. Quando dei uma olhada, aqui, pessoal, chama o símbolo da Nike ao contrário. A marca. Aí, cortei o braço. Foi nesse treinamento. Foi nisso. Aí cortei o braço, eu fiquei assim, e agora, cara? Caraca, se eu falar pra minha patroa, meus patrões vão me tirar do cargo, eu vou perder a oportunidade de ganhar mais. Aí enrolei o pano no braço. Aí fiquei lá no hortifruti, assim, segurando. Aí a patroa passou, me olhou, depois voltou de novo. Depois ela voltou, Fabrício, tá tudo bem? Aí eu falei, não, tá tudo bem. Ela fala a verdade, aconteceu alguma coisa, você tá com a cara branca aí, desesperada. Eu falei, cara, eu cortei o braço. Ela me mostra. Cara, maior negoção aqui, solta a pele. E ela falou, caraca, Fabrício, como é que tu fez isso? Eu falei, não sei. Só sei o que aconteceu. O braço cortado, Vou sangue fazer. A jorrando. gente precisa fazer agora uma tarja vermelha aqui nesse podcast e dizer assim: como não promover um funcionário no seu açougue? Entendeu? Você precisa dar treinamento, porque isso é um Verdade. acidente de trabalho que custa bem caro para a empresa. Aí eu pensei, cara, e agora? Vou pro hospital. Aí a empresa, né, pegou, falou, Fabrício, vai lá no hospital. Falou assim, vai lá. Ninguém me pegou, vamos no carro, vamos, né, tomar ponto e tal. Aí eu tive que ligar pro meu irmão foi na loja, me pegou, me levou no hospital. Eu tomei 18 pontos no braço. E Caramba! passou uma semana eu voltei a trabalhar. Os pontos, né, estourando e tal. E Basicamente, você aprendeu a desossar um boi sozinho, então. sozinho. Sem ninguém te ensinar. Sozinho, sem ninguém me ensinar. Não tinha nem tutorial no Google, Não tinha no nada. YouTube naquela Aí época. foi, doutora. Eu, né, fiz o trabalho e tal. Na época que eu comecei no canal no YouTube, 2009, foi por causa disso. Porque quando eu comecei em 2009 o canal no YouTube, não tinha canais que ensinavam a fundo a desossar um boi, fazer corte, entre outras coisas. E foi até lá que, assim, né, o Leandro me conheceu também, através do YouTube, eu fiz consultoria com ele, etc. Tal. E nessa época, você para aprender no setor de açougue, você tinha que ir em outros setores de açougue. E os açougueiros eram aqueles açougueiros antigos, marchante, que se diz hoje, né? Açougueiro que não gostava de ensinar. Eles ficavam, você pedia para ensinar a cortar um colchão mole, eles falavam, não, cortar um mole, corta assim, começa aqui, mas ele ficava na frente da carne. Aí você vinha para um lado, ele estava na frente, ia para o outro e estava na frente. E assim, era muito difícil o aprendizado naquela época. Você tinha que aprender na marra. Se lançar lá, aprender a desossar sozinho, cortar. E assim, hoje a gente tem muitas facilidades, né, de aprender. Tem curso, tem workshop, tem vídeo no YouTube pra caramba. Então nessa época eu sofri bastante. Eu lembro que eu ia cortar o frango, para cortar frango a passarinho, eu pegava um facão, aquele de cortar árvore. Eu amolava ele, pá, na tábua de madeira. Senhora. Era cortar costela, era cutelo. E acabou, né? Cutelo. Coitado do frango. Não tinha essa facilidade de hoje, máquina de serra, você pegar lá. Hoje em dia você pega, cortou. Antigamente era cutelo. Pegava uma serra de mão e cortando, sabe? A carne era embalada num pacote de pão, vamos falar assim, para você, quem é antigo, né? Pra gente saber o preço da carne, a gente tinha que calcular o preço, o quilo, né? E multiplicar lá pela quantidade que deu na balança, porque não tinha balança de precisão igual hoje, que sai etiqueta bonitinho com o preço calculado. Então, até falo hoje, né, para as pessoas que me seguem, os açougueiros, eu falo, pessoal, se antigamente tivesse, né, a facilidade que a gente tem hoje de aprender, ter um celular em mãos, vários recursos, cara, eu ia economizar um grande, né, tempo de sofrimento daí da minha caminhada, da minha trajetória. Então, eu fiquei nesse mercadinho um tempo, aí depois eu saí, que eu falei, cara, eu não quero trabalhar mais. Em mercadinho que eu pegava, por exemplo, eu chegava às 6 horas no mercadinho e saía às 9 da noite. Nossa Senhora. Abrindo e fechando loja. O retrato de um açougueiro do Brasil, em pequeno supermercado. Até hoje é assim. Até hoje é assim. Pegava, abria, fechava a loja, eu falei, cara, eu não quero isso pra minha vida, estudando. Aí fiquei um período, eu fiquei 2 anos e meio fora do açougue. Eu falei, não quero isso. Aí fui trabalhar numa loja de ração de pet, né? Aí lá eu fiquei, aí veio, né, o destino. O cara chegou na loja de ração pra comprar uma ração, falou, Fabrício, você é açougueiro? Eu falei, sou. Aí ele falou pra mim assim, cara, por que tu não volta, cara? Tá ganhando bem menos aqui, na tua profissão tu vai ganhar mais e tal. Aí ele me convenceu, ficou com aquilo na cabeça, eu voltei. Aí tive que reaprender tudo de novo.
no setor. Só não cortou mais o braço. Não, cortei. Aqui, ó, tem facada aqui, tem corte aqui, né? Minha mão é cheia de corte. É marcas de guerra que eu digo, né? Marca de treinamento de açougue. Treinamento. A gente tem que se cortar. De alto treinamento de açougue. E assim, me cortei muito, porque hoje eu vejo uma grande facilidade. Hoje tem luva, né? Antebraço, peitoral. Eu fui visitar uma loja que o açougueiro estava desossando, ele estava com luva de aço, tudinho bonitinho. E tem pessoas ainda que não querem usar, né? Vamos falar sobre isso. A gente vai chegar nesse ponto. Aí me cortei muito, sofri pra caramba. Sangrei, chorei. Eu até costumo dizer, doutora, que as pessoas hoje em dia querem tudo fácil. Eles querem chegar no patrão, vamos falar assim, te cobro um salário de R$5.000. Ele quer ganhar primeiro, ao invés de entregar o trabalho dele. Quantas noites eu fiquei dentro de um balcão chorando, pedindo a Deus que mudasse aquela situação, arrumando o açougue para, né, abrir outro dia, para vender mais, fazer, né, aumentar o faturamento, etc. E assim, hoje a gente tem a facilidade, a gente tem tudo em mãos e não aproveita. Essa é a realidade. É verdade. Mas é comum você ainda ver em lojas assim, os donos treinando os açougueiros desse jeito, porque existe uma dificuldade de encontrar açougueiro. É verdade ou mentira isso? Sim, é verdade. Eu estou rodando o Brasil, fazendo a consultoria, e eu estou passando em muitas lojas, eu estou presenciando isso. Teve uma loja que eu passei, os caras falando 12 horas de trabalho. O patrão fazendo aquele, né, dando aquele dinheirinho. Vamos aqui, pá. Aquela boi, velho, eu vou te contratar. Não vai ser 44 horas sem mais. Você vai trabalhar as 44 horas e vai trabalhar mais um tanto e eu te pago mais tanto e você fica aí. Aí o detalhe, né? Aquela questão das 7h20. O cara falou que ia dividir o turno, colocar às 7h20. O time bateu o pé. Falou, não quero, porque assim eu ganho mais. Aí, né, aquele cara que é o diarista, ganhando R$100 para estar lá um dia no açougue fazendo trabalho. E eu vejo muito isso. E assim, tem lojas que até exigem os profissionais a fazer 12 horas. Tem pessoas que me mandam mensagem e falam, Fabrício, eu tô numa loja que o meu patrão, ele cobra, cara. Ele quer que eu saia, né, faça 12 horas de trabalho e tá muito desgastante. E hoje as pessoas estão colocando na justiça, estão brigando pelos seus direitos, né, em relação a horários. Cara, tá bem complicado, entendeu? Tá bem complicado mesmo, porque primeiro as pessoas aceitam e depois elas vão colocar na justiça recorrendo daquilo ali. Mas aceitou, bem bonito o dinheirinho ali na época. Caso, doutora, que emprego tem pra açougueiro, não tem? Tem demais. Se ele não topar aqui, ele acha outro lugar rapidinho na esquina. Mas o que acontece, que eu tô vendo hoje, eu tô dentro do olho do furacão, vamos falar assim. Hoje, o que está acontecendo no nosso segmento de açougue? Muitos patrões não estão valorizando. Tem patrões que valorizam o seu colaborador. Beleza. O cara hoje, ele tem uma facilidade de ganhar mais. Sabe como? Nas casas de aposta. Teve um caso que eu presenciei que o cara... Até para açougueiro que ganha um pouquinho mais, isso é uma realidade? Sim. Teve um caso que eu presenciei que o cara tava no setor de açougue fazendo o trabalho dele. Aí ele foi fazer uma apostinha, sabe? Aquela apostinha de final de semana. O cara ganhou... Foi R$50.000 ele ganhou. R$50.000 e ele ficou super feliz. Aí ele falou pro patrão dele assim, cara, obrigado aí pela oportunidade, eu tô indo embora, vou seguir minha vida, R$50.000. Eu fiquei pensando, cara, R$50.000, né, hoje em dia vai assim, rápido. O cara pegou, pediu conta, foi embora. Teve um caso de uma açougueira ganhar 10 mil. Não, e fora que, gente, a gente precisa fazer um recorte aqui necessário. O cara ganha 50 mil normalmente, o cara tá viciado em jogo, ele não fica naqueles 50 mil, ele vai gastar aquilo ali porque ele quer mais e a casa nunca perde, o cara vai perder. Vez ou outra, o cara vai... Vez ou outra, não. Vez em sempre, o cara vai perder, porque a casa não perde dinheiro. E hoje, né, assim, doutora, como eu falei da casa de aposta, hoje o açougueiro chega, por exemplo, eu passei em uma loja e o cara tá ganhando R$100. Pô, na cabeça dele já faz o cálculo, eu boto X no joguinho, faço tanto. E, cara, eu não vou ficar me matando no setor. Hoje eu falo para muitos donos de supermercados o quê? Cara, sobre até uma questão que eu vi no podcast, você falando com o rapaz, até com a Altran, sobre a questão de uma pessoa que é seu cliente, né? Que as pessoas estão brigando para trabalhar na loja dele. A gente tem que construir um ambiente onde todos queiram trabalhar. Criar uma cultura forte, criar um ambiente onde o açougueiro vai chegar e falar, cara, eu tenho que trabalhar aquele supermercado ali porque ali é referência.
Ali eu sei que eles vão investir em treinamentos, eu vou crescer profissionalmente. Porque quando o cara olha para sua estrutura, ele vê que lá não tem muito mal a máquina de serra. Lá tem muito mal, né? Um balcão para fazer uma boa exposição, uma geladeira, etc. Uma estrutura legal. Ele vai pensar, cara, eu não vou trabalhar lá. Eu vou trabalhar no hipermercado, no atacarejo, porque lá tem uma estrutura boa, lá eles pagam alguns benefícios. Ele acaba escolhendo, né, esses grandes. Então, o mercado pequeno, ele pode investir também, entendeu? E atrelar isso, né, na visão do profissional. E reter aqueles que já estão, porque, igual eu falei, eu estou passando em muitos lugares que muito mal tem uma cultura dentro da empresa. A maioria não tem uma cultura, né? Não tem. O açougueiro chega a hora que quer. O cara não respeita o líder. O cara maltrata os clientes. Depois eu vou falar sobre as questões de atendimento que, cara... A gente vai contar muito caso aqui. Então, você que chegou nesse podcast, está aqui até agora, fica aí porque vai rolar muita história interessante. E assim, doutor, hoje eu vejo que o dono, né, vamos falar assim, eu sei que o dono do supermercado ele tem vários desafios no dia a dia dele. É como eu falo nas consultorias, eu entendo, né, a visão do auxiliar, do líder de açougue, do açougueiro e do dono. E assim, o dono tem vários desafios. O setor de açougue é um setor muito sensível. E se não ficar acompanhando de perto, ele pode te quebrar de uma hora para outra. Porque ele vai te matando como um câncer, né? Às vezes uma quebra alta. Às vezes é aquele cara que faz um esquemazinho aqui com código. Às vezes é o cara descartando alguma coisa no sebo que o cara não está anotando, ele não está vendo. Às vezes é um maus tratos aos seus clientes do dia a dia. Entendeu? Então ele vai te quebrando, ele vai como um câncer, te matando. Quando você vê, caraca, cara, o açougue tá com esse prejuízo grandioso. Eu não vi. É o acompanhamento, é o detalhe que tem que estar sendo visto no dia a dia. Entendeu? E quais são desses casos que você percebe mais fortes que chegam a quebrar uma loja dentro do açougue? É a questão do... Começar logo pelo caso que todo mundo fala, né, do açougueiro, é o roubo, né? E assim, o roubo ele vai te minando. Ele vai... Teve um caso que aconteceu comigo que eu tratava o açougueiro super bem e o cara tava me roubando. Sabe como é que ele fazia o esquema do roubo dele? Ele pegava, eu almoçava 1 hora no setor, eu saía para almoçar 1 hora. Aí almoçava no próprio supermercado. E o cara ia, ele pegava 2h20. Ele chegava 1 hora lá, quando eu saía no açougue, ele ia lá, tirava 1 quilo de contrafilé. O contrafilé era cortado tipo carpaccio, né? Fininho. Ele cortava o contrafilé, aí tirando as carnezinhas dele. Aí, olha só como é que o cara era malandro. Ele pegava, botava o contrafilé no saco e fazia uma bolinha. Beleza, ele cortava, né, a ponta, aí ia juntando. Aí quando ele ia sair com o roubo, ele jogava dentro da bota dele. Aquela bota, né? Aquela de longo. plástico. Isso. Aquele EPI. E a loja não exigia que tirasse o uniforme para sair. Então o cara saía, deixava o carro na rua de trás, ele levava tudo para dentro do carro. Ele já levava ponta da bota. Na ponta da bota. Ele já levava um isopor com gelo. Olha a malandragem. Aí ele fazia o quê? Botava picanha aqui. Aí saía tranquilo, ninguém, né, observava. Aí chegou um dia que o salgador chegou e falou para mim: Fabrício, eu quero falar uma coisa contigo. Eu falei: fala, amigo. Ele: cara, o cara tá te dando bolada nas costas aí, tá te roubando. Aí eu armei uma arapuca pra ele, com prevenção, com a diretoria. A gente pegou, o prevenção tinha um segurança que ele parou de frente pro carro dele, e ele só ia no horário do café. Aí o cara pegou, parou em frente ao carro dele e ficou observando. Aí ele foi, levou as coisas. Quando ele entrou e tava com a mão no isopor, o cara veio e rendeu ele. Falou: ó, você, vamos lá pro mercado que a gente vai conversar. E que isso, eu não tô fazendo nada, não sei o que, me manda embora. Aí chamaram a polícia, teve todo aquele caso, né? E o cara saiu e ainda jogou na justiça, porque foi mandado por justa causa. Mas a empresa tinha todas as provas, testemunhas, e assim, isso foi me arrebentando. Por quê, doutor? No meu inventário eu tava dando um prejuízo grandioso. Meu inventário não prejuízo. E você, fazendo o inventário, você não conseguia perceber que estava sendo roubado? Assim, cara, no inventário a gente teve essa dúvida. Por quê? No açougue pode acontecer vários fatores, né? Às vezes pode ser um descarte, uma anotação que o cara não fez.
Às vezes pode ser, né, lá uma transformação que o cara não indicou. Por exemplo, pegou lá um contrafilé, moeu, vendeu como outra carne, entendeu? E assim, eu fui identificar realmente que foi através do roubo. E teve outro caso também de um cliente, ele chegar na loja e roubar a gente. Sumiu no inventário 2 caixas de picanha. Aí a gente procurando a semana toda. A gente foi descobrir no final das contas que foi um cadeirante que estava roubando a picanha. Todo sábado ele ia lá, a loja abria, ele ia com a cadeirinha dele, aí ele olhava, quando ninguém percebia, ele jogava atrás da cadeira. Cliente da loja. Cliente da loja. Aí eu virei, o Prevenção pegou ele, abordou, e quando ele tava pra sair da loja, vem cá, levou ele pra salinha, aí pegou ele com 3 picanhas. Aí me chamaram. Aí eu fui lá e virei pra ele, pô, meu chefe, eu tô quase uma semana aí procurando, cara, recebendo esporro, acontecendo um monte de coisas, e, cara, você roubando a gente, por que você não pediu? Não, eu tô passando fome. Eu falei, por que você não pediu, cara? Até eu ia pagar uma carne pra você. Pô, não tem necessidade de você fazer isso, roubar a gente aqui no dia a dia. A gente é trabalhador, pai de família. E o cara roubando. Então, através desses pequenos furtos, né, o açougue foi quebrando. E teve outra. Posso contar outra? Eu tô igual a metralhadora. Teve outra questão da caixinha. A caixinha é uma grande polêmica hoje no Brasil. Eu sou terminantemente contra a caixinha. Eu também, porque eu vivenciei isso, foi um inferno na minha vida. A caixinha, o cliente chega lá, ele pisca o olho para o açougueiro, dá um capricho. Aí vai lá, corta a carne, dá aquela limpada, meu rendimento vai pro ralo, dá aquela limpada no contrafilé, aí vai lá, entrega uma carne supermente limpa, né? Vamos falar assim. Maravilhosa, igual você tratou em casa, não precisa nem tratar em casa, só chegar e botar na frigideira. Sim, e assim, doutora Jana, vou falar uma coisa aqui, pessoal, para não rolar haters, né, nosso podcast, é obrigatório limpar a carne, mas não toda. Ele precisa colocar na balança, ele precisa medir, pô, peraí, eu tô prejudicando o cliente, eu tô prejudicando o meu patrão. Ele precisa ter esse entendimento. Mas tem muitas pessoas que limpam, né, excessivamente devido ao dinheirinho. Eu vou te falar, eu tava numa equipe que os caras criaram até código para os dinheiros que era dado no dia a dia. Por exemplo, quando o cliente ia dar moedas, eles chamavam de parafuso. Eles olhavam na fila, aí via 10 clientes, parafuso. Então eles pegavam, cagavam e andavam para os clientes. Tartaruga, R$2. Tartaruga. Beterraba, R$5. E esse daí é goiaba, R$10. Olha só como é que o negócio vai aumentando nele. Pô, esse daí é mico, R$20. Caraca, esse é onça. Pô, 20 conto dava pro cara comprar mais carne. Não precisava nem pagar pro açougueiro fazer nada disso. R$20, né, mico. Beleza, aí começava a briga. Né? Aí o que eles falavam? Por exemplo, o cliente que estava aqui tinha um cliente, aqui tinha outro e aqui tinha outro. Esse daqui não ia dar nada. Então, o cara que queria pegar os R$20, ele esperava o outro coleguinha atender esse, pular para esse, o próximo da fila, aí pegava o de mico, que era os R$20. Então, onça era R$50. Era uma briga para atender. E assim, doutora, eles foram criando uma estratégia que todo final de semana só vendia o bom. O bom era o quê? Aquele miolinho da alcatra, a maminha jogava pro lado, o primeiro peso da alcatra jogava pro lado para moer. A ponta da alcatra. O nosso rombo no inventário da alcatra, quando entrava no final de semana na promoção, a alcatra peça embalada, era vendida a R$24,99. Cara, chegou a 200 quilos de alcatra lá. Nossa. Quebra. E assim, a gente começou a analisar. E eu fui descobrir que teve um açougueiro que comprou terreno. Pô, o cara fazia 400 no dia. Com esse cinquentinha fica fácil, né? 400, pessoal, 400. O cara fazia 500. Eles pegavam, eu presenciei uma vez os caras contando, tirava de dentro da bota, os dinheiros jogava assim, ó, ia contando. Mas era com a conivência da loja? Sabia dessa existência dessa caixinha? A loja proibia assim no boca a boca, por exemplo. Mas também não tinha encarregado no açougue, né? Não, tinha. Mas era conivente. Tinha, o carregado fechava. Era fechamento com os caras. E assim, mas eu não participava dessa banda podre. Por quê? Porque eu achava o quê? Pô, pra me atender o cliente bem, cara, eu prefiro ter a amizade do cliente
o cliente olhar para mim na rua e falar, pô, Fabrício é um açougueiro top, me atende bem, do que ficar se corrompendo, vamos falar assim, ser corrupto. E eu até usei um termo... E o dono desse mercado não percebia essa quebra grande, esse prejuízo? Percebia, mas não tomava atitude. Até que foi num momento que a gente pegou, né? Eu comecei junto com a diretoria, que a diretoria já estava me dando pequenas responsabilidades para se tornar um líder. E eu comecei a analisar, falei, ó, fulano tá fazendo, ciclano. Aí como é que a gente vai amarrar isso? Vamos amarrar no contra-cheque. Não é permitido nenhum tipo, né, de agrado dos clientes, etc e tal, vinha no contra-cheque. A gente pegou, fez um cartazeamento, colocamos lá. E teve muitos clientes que eram beneficiados, começaram a reclamar. Falando assim, cara, isso é impossível. Se eu quiser dar meu dinheiro, eu vou dar para o açougueiro e tal. Aí a gente começou, né? Eles começaram a mandar justa causa. Foi 10 açougueiros mandados embora por justa causa. Ai, que delícia. 10 açougueiros. E assim, virou o auê na loja. Porque, cara, o cliente ia, jogava beterraba, R$5 debaixo do pacote de carne seca. E assim, aquilo no bairro estava tomando a proporção, doutora, que as pessoas estavam falando assim, não vou mais no mercado tal, porque lá os açougueiros só atende bem se pagar uma caixinha. Um dinheiro. Pô, dava pena, açougueiro falando assim, ó, vó, senhora, eu vou dar um capricho aqui, a senhora pode deixar um agrado aí pra gente, não sei o quê. A cliente era obrigada a pegar o dinheiro contado, deixar R$2 ou as moedinhas. E assim, tava um negócio, o açougueiro comprou terreno, o outro reformou a casa todinha, o outro comprou carro. Aí começou a cair. Aí foi proibido legal. Até no final do ano foi proibido colocar aquela caixinha que eles botam no setor ali para arrecadar dinheiro. E assim, hoje, né, eu sempre falo para os alunos, cara, não deixa. Refrigerante, vou deixar uma coca aqui. Pô, não precisa disso, porque... Ele já recebe o salário, né? Já recebe o salário. E é sempre assim, doutor, por mais que o cara atenda bem, o cara faça o trabalho dele honestamente, vai haver sempre uma terceira pessoa que vai ver aquele caso ali, aquela cena de uma pessoa dando dinheiro ou dando algum benefício. Aí vai começar, né, a fofoquinha no grupo. O pessoal lá, dá dinheiro para ele, acontece isso, o cara tá tendo benefício e tal. Às vezes um funcionário bom ele pode ser visto como uma pessoa ruim diante daquela situação. E que casos mais, que formas mais, a gente acha muito, eu dou muita justa causa por roubo no açougue. Que formas mais você já viu dos caras roubarem do açougue? Cara, através de lixo, cara colocar picanha, jogar lá no lixo lá e depois recolher. Teve até um caso que isso não foi um açougueiro, que me surpreendeu, que foi um prevenção em perdas, que eu fazia meu trabalho no setor de açougue e tal, o cara cobrava muita gente. Muito, muito, muito. E o líder do prevenção, ele estava roubando na loja. Ele saía pela doca com o carrinho cheio, atravessava a rua e levava lá pro outro lado um carro que estava esperando ele. O cara que devia prevenir estava... E ele ia na nossa geladeira, pegava a carne. Mas eu fico me perguntando, qual o esquema de uma loja? Qual a organização de uma loja em que o açougueiro é responsável pelo inventário do açougue? Sim. Como é que o açougueiro não está vendo, o açougueiro do turno seguinte não vê a falta daquela carne que está lá? Vou falar, doutora, o que acontece hoje? Hoje, muitas pessoas, né, trabalham na confiança, vamos falar assim. O cara tá 15 anos comigo, pô, jamais esse cara vai fazer alguma coisa no setor. Aí tem um inventário, o que o gerente faz? Fulano, conta lá pra mim que eu tô cheio de coisa pra resolver. Aí ele entrega a folha na mão do cara e sai pra resolver outras coisas. Eu sempre falo, o inventário tem que ter acompanhamento, principalmente de prevenção, ou o líder precisa estar ali anotando. Não é pegar a folha e dar na mão do açougueiro e falar, conta. Pô, já vi caso de o cara chutar uma tonelada de carne e botar 800 quilos. Entendeu? O cara pegar lá, deixa eu ver aqui. Aquilo dali acho que é 100. Anotar e joga pro mundo. E joga pra cima. Entendeu? Aí o que acontece? O cara precisa analisar. Precisa ver o compra e venda dele. O cara precisa, né, ir lá no sistema, olhar, pô, chegou 50 caixas de alcatra. Caraca, lá só tem, vamos falar assim, 20. Cadê as outras 30? Será que vendeu? Vou puxar aqui para ver. É isso aí. O pessoal não vai até a fundo, porque dá muito trabalho, tudo vira paisagem. Então o açougue tu tem que estar acompanhando, desde a entrada até a saída. Teve um caso, olha, é muitos casos, pessoal, que o líder do açougue de uma loja, eu trabalhava numa rede e a bomba estourou assim, o líder do açougue estava fechado com o lombador.
Pô, tem pessoas que entregam a carne que são honestas, mas tem outras que, vamos falar assim, né, em porcentagem, 20% aí faz a merda acontecer. Já dei justa causa assim também. Aí o líder pegou, tava fazendo treta com o cara que entregava o boi. O que o cara fazia? Ele via lá, pô, o dianteiro deu 60 quilos, o traseiro bovino deu 70. Ele ia lá, botava 10 quilos de gancho nas calças. Aí ia lá o líder, 70, pá, pode ir lá, o desconto do peso dele, né? Vai lá. Aí o cara ia e já jogava dentro da geladeira. E o líder, ó, fechamento com ele, eles dividiam. Já tive caso do cara entregar, botar a entrega como se tivesse entregue um boi inteiro e entregou meio boi. E a outra metade do boi entregou em outro lugar, mancomunado lá com o dono da empresa. E aí a gente deu justa causa no açougueiro, que recebeu o boi, e a gente também deu os subsídios para o cara do frigorífico para dar justa causa no motorista que estava entregando também. Então, os dois caras de duas empresas diferentes aplicaram justa causa nos dois. Caramba. Porque, assim, eu vejo, pessoal, eu sei que tem dificuldade, tem muitas pessoas que ganham pouco, né, em alguns lugares, mas é aquilo, doutora, a gente precisa também fazer o nosso melhor. Hoje, para você, hoje eu vivencio, eu vou em lojas que é um sacrifício, tem loja que eu vou que é um sacrifício botar um açougueiro sentado numa cadeira. Por quê? O cara acha que para ele crescer e desenvolver, ele tem que só cortar. E o jogo hoje mudou. O açougueiro precisa entender sobre gestão, ele precisa entender sobre números, ele precisa entender o conceito daquilo dali, porque o cara acha que, não, para fazer o setor crescer e desenvolver, só tem que praticar, cortar, encher balcão, tá tudo certo, tá tudo ok. Mas tem estratégia de atendimento, tem estratégia, venda, né? O cara tem que saber vender. O cara tem que saber vender. Porque eu estava até num evento em Recife, eu até encenei lá, eu botei um bonezinho para trás e mostrei um açougue no satisfeito tá atendendo um açougue. Ele chega, teve um caso que eu passei, eu até mostrei no evento em Recife, eu cheguei numa loja, o cara, moendo a carne, pezinho, né, na mesa, bonezinho para trás, ele veio assim, aí coçou as partes íntimas. Nossa Fala aí, vai querer o quê? Olhou, pô, tinha eu e mais 5 clientes na fila. Eu olhei, eu junto com minha esposa, olhei pra cara dele e falei, vamos embora. Não vamos querer nada. O cara, com a insatisfação, olhou assim, cara, pra nossa cara, ficou a dele, né? Chegar, oi, pois não, bom dia. Vocês desejam, só um minuto, tá bom? Tô aqui sozinho, mas eu vou atender vocês. Falando com todos da fila. Não, chegou com a insatisfação. Cara, ninguém tem nada a ver com os problemas dele. Ninguém tem nada a ver se ele está recebendo pouco ou está insatisfeito na profissão. Ele tem que entender o quê? Que ele precisa tratar os clientes bem. E assim, hoje não adianta ter uma estrutura top da balada, maquinários, né, caríssimos, balcão top de 70 mil reais, se o cara que está ali que vai efetuar a venda não está atendendo bem. E esse, doutor Jané, é um dos maiores erros do nosso supermercado hoje. Eles investem em tudo, mas esquece de dar o treinamento para a sua equipe. Mas aí quando ele dá o treinamento, o cara cumpre o treinamento? Os caras aderem ao treinamento? Aí o que acontece? Né? Eu até falo, eu uso uma fala que você fala, tem que documentar tudo. Exatamente. Eu falo sobre isso. Eu passei numa loja que eu falei, faz como a doutora Janaína fala. Tem que documentar tudo. Se o cara não seguir, você tem como tomar as providências. Exatamente. Por quê? Tem lojas que fazem um treinamento assim, pessoal, a gente precisa atender bem. Vocês precisam cortar bem, etc e tal. Ok? Entrar aqui e sair do outro lado. Faça isso, beleza? Cara, o cara deu o recado e saiu. Ele não delegou, não sentou o pessoal numa sala, né? Falou sobre a importância daquilo e nem documentou. Então, ele não está priorizando o atendimento dele. E através do atendimento a gente cria fidelidade. Hoje estamos passando pelo aumento da carne. Devido às exportações, né? Pasta, entre outras coisas, o preço está lá em cima da carne. Então, se eu não melhorar o meu atendimento, não atender o meu cliente bem, se eu vou vender um contrafilé a R$45, cara, eu preciso atender o meu cliente da melhor forma. Eu tenho que cortar bem um contrafilé, eu tenho que entender a necessidade do meu cliente, eu tenho que ter toda a paciência, que o profissional, quando está ali, tem muitos que não tem, eles usam a objeção da seguinte forma: Fabrício, e os clientes que maltratam a gente? Eu falo, cara, simples, entra no ouvido, sai no outro. Se o cara tá te distratando, o cliente está ali te distratando, falando um monte de coisa,
chama uma pessoa que é mais calma, flexível, ou fala para o seu líder, ó, cara, tem como você pegar aqui e atender esse cliente que eu não tô aguentando. Mas tem casos que muitos que estão no atendimento querem, né, vamos falar assim, destratar o cliente. Por exemplo, o cliente chega, doutora, no açougue, aí ele vai comprar mais coisas, ele vai fazer uma compra de R$200. O cara fica assim, puta que pariu. Caraca, cliente pede coisa pra caramba. Nossa Ó, lá vem a miséria, não foi nem comprar Você um sabe pão. o que é isso? É falta de meta. Se tivesse meta de venda no açougue, Sim. o cara não tava com esse raciocínio. É falta Sim. de meta. O que vender tá vendido. Então, para É ele, isso quanto aí. menos ele vender, menos trabalho Melhor, ele vai ter. porque ele quer fazer ali, né? Cumprir 7h20. Mas é embora. justamente essa a falta do raciocínio do dono do supermercado de muitas vezes entender o setor dele como um setor de venda mesmo. Olha, eu acho que para mim o açougue é o setor mais delicado em termos de venda, onde você Sim. tem que ter mais técnicas de venda, técnica de atendimento, Sim. tem que ter meta, não pode você ver, olha, tá todo dia a picanha em promoção, você tem que fazer variação, um dia tá o A100, outro dia tá a Sim. picanha, outro dia tá você fazendo, tô errada? Isso, não, tá certo. Eu enxergo Tá poucos certo. açougues na vida, né? Vejo muito açougue. Então, a gente vê que os açougues de sucesso, eles têm uma Sim. trajetória para evitar esse tipo de Isso. coisa que traz essa métrica pro funcionário de, olha, quanto é que você está fazendo a loja render? Quanto é que você está rendendo? E muitas vezes dá uma remuneração variável para Isso. aquele cara, dá um prêmio, dá uma comissão em cima das vendas. Eu acho que isso funciona maravilhosamente Demais. bem. E tem até a questão do você cadastrar ele no código, né? Que tem É. o nome dele, aí você vê a produtividade dele, quantas pessoas ele atendeu, e você consegue até, né, fazer uma premiação. Mas eu sempre falo, eu tava até falando para um aluno ontem no evento, ele quer fazer isso. Eu falei, cara, primeiramente, Tem que regulamentar. procura a doutora Janaína. Para Porque regulamentar. Não adianta nada, vou te dar aqui por fora. É. Eu já Aí vi, é o primeiro passo para dar errado. eu já vi caso e o cara, não, por fora, 200, 100. O cara saiu e jogou tudo na justiça. Não, você sabe um caso Pacote interessante? completo. A gente estava com uma loja que tinha toda essa problemática, do jeito que você falou, do cara atender mal, do cara fazer. Aí implantou as metas. Beleza. E os caras são muito criativos. Eu acho que você passou por esse mercado, inclusive. Você Sim. deve saber de quem eu estou falando. E aí ele não fazia inventário de açúcar, começou a fazer, colocou as metas, começou tudo direitinho e tudo. Aquele negócio todo, aí os caras começaram a roubar, trocando o nome da carne. Vendiam a carne como A100, Caraca. vendia a carne como A100 e era picanha. Meu E aí Deus. era o combo, né? Sei. Aquela caixinha por fora, por debaixo do pano, trocava a carne. piscadinha. Pois é, aquela piscadinha e botava lá a caixinha e fazia isso. Isso rola Cara, muito? Rola muito. Ih, muito. Vocês que são de hipermercados, fiquem ligados. E supermercado também. Teve um caso que até um amigo, ele mandou uma mensagem para mim falando, Fabrício, eu vi um caso aqui agora, numa rede aqui do Rio de Janeiro. Ele foi no açougue com a esposa, aí tinha um senhor na fila. Aí o açougueiro chegou, fala, seu fulano, tudo bem? Ele, aí, de sempre. O cara foi lá, pegou um contrafilé, caprichou pra churrasco. Aí ele falou assim, vou botar aquele preço lá, tá? Aquela carne de dianteiro, de segunda. Aí falou assim, eles dois são o seu filho, tá com você e tal. Aí o senhorzinho falou, não. Aí ele falou, ixi, rapaz, meu Deus, me ferrei, falou assim. Ele trocando o código da carne. E acontece muito. Tem dois fatores nessa questão, doutora. O que acontece? Tem pessoas que erram o código na correria, entendeu? E tem pessoas que fazem por maldade. Por exemplo, o cara pega uma alcatra, tem como ele trabalhar ela e deixar igual um colchão mole. Mas a gente já teve uma ligação, já tem uma justa causa que eu liguei pro Fabrício, que eu peguei e só mandei a foto pro Fabrício e perguntei assim, que carne é essa, Fabrício? Ele bateu o olho e falou, isso é uma picanha. Aí eu falei, obrigado. Aí eu mandei pro Marcelo. Sim. Marcelo, que carne é essa? É uma picanha. Aí eu mandei pro Tadeu. Todos os especialistas de açougue que eu conheço. Que carne é essa? É uma picanha. Eu falei, obrigado de nada. Todo mundo deu o parecer da carne e era realmente, aí a gente foi e aplicou a justa causa. Por quê? O cara, igual naquele vídeo que você me mandou, o cara pegou, sei o quê. Aí pegou a etiqueta, colou no braço. O peso não é mais barato. É. Aí ele foi lá, pesou a outra, embrulhou, jogou no lixo. Aí ele pegou a etiqueta aqui e colou. Por isso que eu falo, doutora, todo o setor de açougue, muitas pessoas compram a carne ali mesmo. Não tem nada, cara, não vejo nada de errado nisso. Mas o líder, ele precisa acompanhar. Por exemplo, o líder chega lá, o cara vai levar
5 tipos de carne. Vai levar fígado, contrafilé, carne moída, né? Carne para panela, costela, entre outros. Cara, o cara precisa acompanhar, ó. Compra isso daqui, tá bom? Beleza? Ou pesar na presença do líder. Isso tem que ser norma. Hoje pessoas tiram... Ou o cara, pelo menos, acompanhar pelas Isso. câmeras, por amostragem. Se você, o Isso. cara que tá roubando, o cara vai roubar muito. Pô, Se você acompanhar por amostragem nas câmeras, você bota uma câmera em cima da balança, você vai Acabou. pegar. Você vai pegar. A gente pega sim. Porque o cara pega lá, vai separar a carne dele. Aí o cara limpa a carne todinha, bota outra carne com outro código. Tem casos que acontecem assim. É preciso ter um acompanhamento. E assim, eu sou certo pelo certo. Se o cara tá trabalhando direitinho, fazendo tudo ali, ele é honesto, nada contra ele, né, crescer e desenvolver na empresa. Mas se o cara tá sacaneando, porque para você atingir um resultado, cara, é difícil. O setor de açougue hoje para fechar com a margem de 27 tá difícil. Tem pessoas fechando com 19, 20, 22. Pô, aumento da carne, concorrente batendo em cima, com o preço lá embaixo. O cara, sacrificando ali. Aí chega, o cara lá vai ficar roubando. Pois é. Mas quando você... Muitas vezes a gente pega o cara, a gente consegue mandar o cara embora por justa causa, não em cima do roubo, mas em cima da falha do procedimento. Sim. Porque às vezes você percebe que o cara tá recebendo a caixinha. É proibido caixinha, você regulamentou. Você tá vendo, você pega nas câmeras que o cara tá recebendo, não importa se você conseguiu provar que o cara tá fazendo aquilo ali, porque tá dando um totozinho na balança, depois eu quero que você explique isso. Tá dando um totozinho na balança, tá trocando o preço da carne e você não conseguiu pegar aquele preço trocado, mas se você quebra no procedimento e o cara tá descumprindo o procedimento, você consegue aplicar a punição e chegar na justa causa e chegar no fim do problema, que é o que é a intenção da coisa. Sim. Mas como é que funciona aí esse totozinho na balança que bota e o peso vai lá embaixo? Isso é uma prática, né? Assim, antigamente tinha isso. Ó, abrindo a caixa ainda tem, preta. viu? Ó, abrindo a caixa preta aí dos antigos. E assim, lá atrás, você era obrigado a vender o contrapeso da carne. Você tinha que pegar lá, se o cliente pedisse, por exemplo, eu quero 1 quilo. Tu tinha que botar lá um contrapeso para bater 1.200, 1,5. E, como você disse, até hoje tem. Vamos falar assim, né? Tem açougueiros que botam o dedo. É aquilo que pessoal, aqui eu não tô, né, falando no geral. Vamos botar 20%. E faz o errado. Isso não é aconselhável fazer. O totozinho. Vou botar aqui para, né, aumentar um pouquinho. Não precisa fazer isso, cara. É norma. Pô, o cliente pediu 1 quilo. Beleza, eu tenho que botar a quantidade que o cliente exigir. Mas tem cliente que você pergunta, tá bom, 1,2 kg? O cara não liga. É igual eu vou no açougue, pedir 1 quilo de contrafilé. O cara fala, Fabrício, deu 1,3 kg, tá bom? Eu falo, tá bom. Mas tem cliente que você precisa botar o peso exato. Pô, não tem o porquê eu fazer o totozinho. Cara, tem que pensar. Tem cliente que tem dinheiro contado no bolso. Ele chega ali, ele quer a quantidade que ele exigiu. E tem o cara que ainda faz para favorecer o cliente pela caixinha. Sim. Vai lá e coloca o peso, pesa, depois vai lá e bota uma quebra. Cara, o cara pega lá, vai dividir. Por exemplo, doutora, acontece muito, tá? É um erro que acontece muito nos supermercados. Eu vejo que não é por maldade, mas é pela questão que direcionamento da liderança. O cara pega uma peça de alcatra, que vem no vácuo. Ele pega lá, aí tá tendo uma promoção, alcatra, peça, quilo. Por exemplo, R$ 29,98. Cara, ele vai lá, pega a peça, ele pesa primeiro, aí tira do vácuo, tira aquele líquido todo, é a mioglobina, vamos falar assim, não é sangue. Ele joga lá no lixo, beleza. Só ali foi 200, 300 gramas, dependendo da peça. Ali começa o processo de limpeza. Lembrando que a etiqueta já está no braço dele. Aí ele pega, faz todo o procedimento, corta a carne, bota no saco, e entrega para o cliente. Quem assume esse prejuízo é a empresa, é o supermercado. Exatamente. Aí, pô, tem peça lá. É chegar e explicar, ó, o cliente. O cata tem como tirar 1 quilo ou 2? Não, é peça inteira. Exatamente. Se a senhora quiser, eu pego aqui, corto aqui do balcão, dou aquele capricho para a senhora. Mas vai ser outro preço. E muitas pessoas não se atentam a isso. Quando vai ver o prejuízo está no inventário, o líder fala, pô, sacanagem, todo mundo me ferrando. Mas ele não deu o treinamento, não instruiu. Exatamente. Falta regra, falta Isso. procedimento.
E assim, essa questão é o líder ser bem sincero com a equipe. Ó, pessoal, não quero vocês enrolando o cliente. A gente tem que vender o certo aqui. Porque depois fica manchado, como aquele açougue que fica Isso. enganando as Pô, pessoas. doutora, Eu tenho histórias maravilhosas. Eu sou paulistana, né? Minha mãe ia saía do Grajaú, ia para Santo Amaro, porque não tinha açougue tão completo, com tanta variedade de carne. Minha mãe ia comprar para churrasco uma peça de alcatra inteira. E minha mãe ia e separava as carnes, separava as peças, tudo direitinho. Aí ela ia comprar a carne, quando ela chegava em casa, tinha um monte de tranqueira dentro da casa. Ela pegava o buzuzinho dela, voltava e falou: tira esta merda toda daqui. Ela, baixinha, era braba mesmo. E fazia, isso era uma prática muito comum, né? Isso era uma prática muito comum. Ia lá e devolvia as pelancas, tudo que colocaram. Cliente, vamos falar assim, né? O cliente, as pessoas falam, o cliente sempre tem razão. Eu discordo dessa palavra. Eu também. Por quê? Se o cliente tacar uma coxa com sobrecoxa na minha escola, como aconteceu o caso do açougueiro atendendo, o cliente foi lá e pá, tacou. Açougueiro, ai, entendeu? Caso de cliente xingando o açougueiro, etc. Não pode tolerar. E isso é responsabilidade da empresa também. A empresa não pode permitir que isso aconteça. É assim, muitas pessoas falam, o cliente sempre tem razão. Então, a gente precisa analisar a situação e identificar, né? Pô, deixa eu ver aqui, igual o caso da tua mãe, ela teve razão. Por quê? O cara entregou uma carne cheia de pelanca. O cara não deu nenhuma caprichada pra ela. Não, ele ainda botava por baixo, pra esconder. Fazia o pacotinho lá e no meio tava... Pô, não existe isso. Cara, o açougueiro ali não teve razão. Ele tem que pegar o quê? Pô, vou limpar direitinho, organizar e entregar. E o líder precisa instruir sobre isso. Pô, doutor, teve casos. Eu estou no setor de açougue. O açougueiro insatisfeito no atendimento, eu atendendo lá do cara. O cara cortar o bife e jogar o bife no balcão assim do lado, pá! O bife cair no chão, ele pisar. Essa filha da mãe, sei o quê. E botar no saco, vai levar o que eu quero. E jogar no saco, o cliente levar o negócio para casa. Por isso que é importante cortar na frente do cliente, cortar naquele balcão ali, para todo mundo ver o que está acontecendo. O cliente vê a carne que está manipulando. Eu sempre falo nos meus treinamentos o quê? O profissional precisa entender sobre segurança alimentar. Porque muitos clientes chegam no setor de açougue e querem comprar uma carne para levar para sua família. Você me lembrou de uma coisa interessante da gente falar agora, que eu vou matar todos os supermercadistas que estão nos assistindo, porque eu vou entregar uma coisa bem... E aquela carne que você faz a carne de sol lá dentro do açougue? Sim. Que faz aquela salmoura, que faz aquele tonel lá, que depois tudo aquilo vira carne salgada. Teve casos já assim, eu vou falar a realidade que eu vejo hoje no Brasil. Tem empresas que estão tendo acompanhamento da vigilância sanitária que estão batendo em cima disso. Tem empresas que é certinho, o cara pega o colchão mole, fresquinho, ele vai lá, fala o procedimento, salga ela, pendura. Teve até uma empresa que eu passei, que é um aluno nosso, e cara, o procedimento lá, doutor, é excelente. Eles têm um ambiente que é uma sala, 3x3, onde não tem laje, é só uma telha que eles botam, né? Fizeram um procedimento que é uma armação de ferro, que eles botam as carnes tudo penduradas assim, ela vai secando ali com o tempo. Se chover, eles puxam a armação, uma tapagem. Legal demais. Mas tem lugares que eu passei que os caras pegavam uma carne meio verde. Exatamente. Uma carne meio verdezinha. Vamos pegar aqui, salgar. E você sabe o que eu vejo muito, o que eu acabo vendo muito na prática? O supermercado tem o procedimento correto, tem a coisa correta, e o próprio açougueiro, ao invés de vender a carne que está mais velha, vai catando a que está na frente, vai catando a mais nova, vai deixando a carne ficar velha, e aí para ele não ter punição, para ele não ter problema, aí ele vai tacando aquela carne e fazendo um monte de coisinhas um monte de salmoura. O que acontece? Eu costumo dizer uma frase para os açougueiros, as pessoas me seguem: não venda aquilo que você não levaria para casa. Exatamente. Porque uma criança pode comer, uma idosa, uma pessoa que tem intolerância. E assim, cara, tá vendo que tá ruim? Descarta. Simples, é só anotar, dá pro seu líder, pro seu gerente. Ó, a gente quebrou aqui 3 kg de miolo do acém. Tá verde, tá com mau cheiro, jogamos fora. Não é tentar ser o super-homem, ficar, vou inventar aqui e ali e tal. Tu tem que vender a proteína fresca. E para não acontecer isso, tem vários fatores, doutor.
Por exemplo, analisar a temperatura da carne quando está chegando no açougue. E lá, o líder precisa ir lá ver, deixa eu ver a temperatura. O termômetro... Temperatura quando chega, temperatura do balcão, tudo isso, né? Isso, do balcão, da câmara fria. Pô, tem pessoas assim, como eu digo, a carne acontece um procedimento com ela, se você não tiver o cuidado, por exemplo, o cara pegou, cortou suíno com a faca. Aí cortou frango. Aí beleza, aí vai lá e enfia a faca na carne. O que ele está fazendo? Ele está contaminando essa carne, onde gera a proliferação de bactérias. Ele precisa higienizar o utensílio dele. Cortou o suíno, vai lá e lava. Isso aí. Pô, eu vejo facas com crosta de carne agarrada. Nossa. A chaira toda suja. A mesa com sujeira, igual o seu Carlos fala. Nossa. Fabrício, a mesa com sujeira de mês, mano. Pô, assim, o negócio sujo. Salmoura de mês ali, né? Pô, o cara não pega, higieniza a mesa. Isso são o quê, pessoal? Procedimentos. E quem cria essa cultura é o dono da empresa. Se o dono da empresa não fizer, o funcionário, por si só, não vai implementar um procedimento que dá mais trabalho para ele. Não vai fazer. Aí, doutor, e aí a vigilância sanitária bate e tu se arromba. Dá merda. Teve um caso que aconteceu, doutor, e foi incrível aquilo dali. Um açougue tava com um problema de qualidade. E o cara comprando carne cara, botando, né, ligando pro frigorífico, pô, cara, a carne daí tá vindo, tá ficando preta, ficando verde no balcão. E, cara, a carne de vocês tá horrível, etc, tal. Aí brigando com o frigorífico. Aí beleza. Aí começaram a analisar, ver cada passo. Viram temperatura, viram armazenamento, viram tudo. Aí foi matando, né? Cada passo ali para ver o problema. Aí beleza. Foram identificar que no final das contas, que estava acontecendo ali, que estava ocasionando isso da carne, era o pano. Paninho, sabe aquele pano branco que o cara pega na seção? O cara tava pegando o pano, limpando vidros, limpando maquinário. No final ele passava na mesa. A mesa aqui, cara, o cara tava espalhando a bactéria na mesa. A bactéria na mesa. Onde tava o quê? Contaminando a carne não aguentava. Cheio de bactéria, proliferação. Pendurada lá no tendal, começava a ficar verde e preto. É isso aí. Aí foi proibido o pano na empresa. Por isso que hoje é aconselhável usar Perfex. Que eu uso Perfex. E joga fora e descarta. Mas olha, eu queria que você... a gente está se encaminhando para o final. E eu queria que você deixasse aí uma dica para os donos de supermercado, o que eles podem fazer para diminuir esses problemas com o açougueiro. Então, doutor, o que ele pode fazer? Primeiro ponto, né, é o treinamento. Hoje muitas pessoas eu vejo muitas pessoas falando, treinamento é palhaçada. O negócio é chão de loja. O negócio é meter a mão lá, desossar um boi, tá bom, tá tudo ok. Não, cara, você precisa treinar o seu time. É como a doutora falou no podcast que eu tava vendo. Ela falou assim, cara, hoje para você crescer e desenvolver, você precisa pagar. Não é barato. Você precisa pagar para o seu time se qualificar. E muitas pessoas ficam pensando da seguinte forma. Mas peraí, Fabrício, se eu vou pagar para os caras vão me deixar aqui e vai embora. É melhor você pagar os caras treinar, você ter uma pessoa boa na sua equipe, do que você ficar com uma pessoa ruim o tempo todo lá. O prejuízo que ele te dá de tudo isso que a gente falou em torno desse podcast inteiro é muito maior do que você treinar e o cara passar um tempo com você e depois ir embora para outro mercado. E pela prática que eu tenho, sinceramente, se você treina um cara e você tem um ambiente saudável, você tem um ambiente realmente em que você tem uma cultura desenvolvida, o cara não vai embora. Não vai. O cara enxerga futuro ali naquela empresa, ele não vai embora. Doutora, cara, assim, hoje os açougueiros querem ter mais conhecimento. Pessoas me mandam, eu vou até futuramente lançar o livro também. O açougueiro mandou, Fabrício, tem um livro para me ler. E muitos me mandam mensagem falando, pô, Fabrício, meu patrão não investe. Porque para você, patrão, R$1.000 não é nada. Vamos falar assim. Pro açougueiro, aquele muito treinamento dinheiro. É o treinamento. Então ele pensa da seguinte forma, cara, meu patrão não investe conhecimento, eu vou sair daqui, eu tô numa empresa onde ninguém, né, vê o meu lado, tô aqui fazendo tudo, eu quero dar o próximo passo e as pessoas não investem em mim. E não adianta nada você dar esse treinamento que o Fabrício está falando e você não documentar esse treinamento. Se você não documentar, se você não fizer ata, você não tornar isso obrigatório na empresa, tem muito açougueiro que vai resistir e vai fazer que nem o Fabrício falou antes. Falou, olha, eu sou profissional, o que importa é sentar aqui, desossar um boi inteiro, fazer... E não vai querer... Sou profissional, vai querer fazer do jeito que ele quer. Doutora, assim, hoje eu vejo muitos donos do supermercado na mão do profissional, do açougueiro. E que podia estar desenvolvendo novos talentos, outros com treinamento. E eu mostro na prática.
Eu cheguei numa loja que tinha gente de 30, 15, 20 anos. E eu olhei assim, eu falei, cara, os caras, bastante tempo. Falei, mas eles têm falhas. Com Comecei certeza. a ver. O dono tem que pensar da mesma forma. Se você não tem argumento, né, para ele ali na prática, mas você domina os números. Porque você quebra o cara. Exatamente. Então o cara não tem aquilo, vou pegar, porque o cara tá aqui tanto tempo, não vou falar nada não, que ele sabe o que faz. Não tem essa, pessoal. Vocês precisam cobrar o certo. E posso falar sobre 2 pontos aqui, que é um dos grandes Pode, problemas? claro. É sobre a questão dos EPIs, né? Tem muitas pessoas hoje que não dão essa devida atenção aos EPIs no setor de açougue. As pessoas acham que é palhaçada, como a doutora fala, tem que ter, né, procedimento, tem que ser documentado. Tem pessoas que cortam a carne sem luva de aço, sem luva antebraço ou peitoral. E o problema é que o dono não exige e aí não pune o funcionário que não usa, né? Não exige. E assim, tem pessoas que me preocupam, falam, Fabrício, meu açougueiro não quer usar. Cara, peraí. Cara, ele tem que usar. Não tem essa, meu açougueiro não quer usar. É norma da empresa. É a mesma coisa do uniforme. Pô, tem açougue que o cara fica com a calça jeans, tênis, Não pode. blusa branca. Não pode agir assim. Né? Aí depois esse mesmo cara quer botar a faca no pescoço do patrão e falar, e a insalubridade? Vocês não pagam? Né? Mas não usa nada pro cara, tudo que tá lá na segurança do trabalho que foi obrigatório de usar, o cara vai e não quer usar. Mas é muito de responsabilidade do dono da loja, porque se ele punir, o cara vai usar. Sim. Se o cara deixar solto, ele realmente não vai usar. Eu já vi assim, doutor, pessoas, o dono exigir os EPIs, né? Usa a luva de aço. O cara se cortar e ainda jogar na justiça ainda. 99%. Jogar na justiça. 99%. Porque na hora do vamos ver, quem paga a conta no final das contas é o dono do açougue. É igual eu fui numa loja, né? Que eu estava analisando a loja, fazendo trabalho durante a semana, eu vi uma coisa que a loja fez que eu gostei bastante. Autorização para os colaboradores que recebem a insalubridade entrar na geladeira. Não entra qualquer um. Aí Exatamente. tinha foto lá da pessoa, o nome. De quem pode entrar. De quem pode entrar. Senão você tem que pagar insalubridade para todo mundo. E nesse caso, tem um grau, né? Tem, depende do grau, depende do nível de exposição. Isso quem define é o engenheiro de segurança do trabalho, que define os graus de insalubridade e também define, muitas vezes, o esquema. Quem vai entrar na câmara, quem não vai, tudo. E aí você tem que cumprir aquela regra para depois você não ter problema. Insalubridade hoje em supermercado é um dos maiores problemas de reclamação trabalhista no Brasil. Aí, pessoal, tá vendo? Tá no ranking, tá na primeira paginazinha do ranking, bem bonitinho. E toda pergunta que vem na caixinha pergunta, Fabrício, eu tenho direito? E uma coisa que é importante dizer é que nem todo mundo que tá dentro do açougue teria necessariamente direito à insalubridade. Depende muito de exposição a frio, depende muito da quantidade de vezes que vá na câmara fria. Não é trabalhei no açougue e tenho insalubridade. Você sabia que tem muita contabilidade mandando pagar indiscriminadamente, sem estudo, sem nada? Falando, não, tem açougue, tem que pagar insalubridade. Eu já vi vários perfis aí que estão falando dinheiro não é sobre capim não, gente. É verdade. Por isso que, né, tem que definir quem é autorizado, quem recebe. Exatamente. E quem define isso não sou eu que sou advogada, não é o contador que é contador, quem define isso é engenheiro de segurança do trabalho. Só ele tem o poder de fazer isso. E dentro daquele plano sai um plano de ação com vários treinamentos, com EPI, com um monte de coisa que você tem que cumprir, que senão a insalubridade que você não pagaria, você vai começar a ter que pagar quando for botar na justiça. Pessoal, foi até bom tocar nesse assunto. Pois é. E tem outro ponto também, doutora, sobre a questão dos apelidos, né? Teve uma história que aconteceu comigo. Eu estava no setor de açougue e eu tive um líder que ele gostava de botar apelido em todo mundo. Aí o cara criou uma escala com o apelido de cada colaborador. 12 pessoas ele botou lá. A escala com apelidos. Com apelidos. Aí ele botou a escala e colou lá no açougue. Ah, fulano, boca rica, não sei o que, tal. Magrinho, tal. Aí botou lá. Aí teve esse cara que era chamado de boca rica. O líder zoava muito ele. Beleza, zoava muito ele e o cara tava ficando satisfeito. Mas o cara era aquele cara centrado, sabe? Quietinho, gostava muito de brincadeira. E o cara teve um domingo que o cara foi pegar uma caixa de fígado na geladeira, ele tropeçou e caiu. Mas o fígado tava dentro de uma caixa de plástico, aquelas caixas duras. Ele caiu, tacou a boca. Estourou a boca dele todinha. Nossa, tadinho. Beleza. Aí o líder ficou rindo. O cara com a boca cheia de sangue. Aí o cara pegou e foi no médico. O médico deu um atestado.
O cara pediu a empresa que comprasse os remédios, a empresa não forneceu os remédios. Aí o cara comprou tudo do bolso dele bonitinho. Depois o cara foi e pediu conta. Aí o cara jogou na justiça. Como ganhar uma ação trabalhista gorda e Jogou na justiça, perder? O cara pegou, ganhou um dinheiro dele. Oh. Porque, gente, apelido dentro de empresa não pode. Não pode. E ainda mais partindo de um líder. Se parte de um líder, tem um peso pior ainda. E se parte entre os colegas de trabalho, a empresa tem que impedir que isso aconteça. Porque tem várias decisões pelos tribunais em torno do país inteiro, justamente dando dano moral para o funcionário que é apelidado com essas chacotas, com esses apelidinhos de mau gosto, como o Fabrício está falando. E o cara que sofre um acidente de trabalho, ele precisa de CAT, ele precisa ter assistência da empresa com os medicamentos, com tudo isso. Se ele não tem nada disso e ainda tem o desplante de o líder chacotando da cara dele que recebeu que sofreu um acidente de trabalho, o dano moral vem no talo. Demais. E eu vejo você falando, doutor Jana, sobre a questão da hora extra também. Pessoal, é aquilo. Se o cara tem 7h20 para entregar o trabalho, é preciso planejamento, né? Plano de ação. Não adianta, pera aí, o cara vai passar meia horinha para entregar o trabalho no setor. Líder, não faça isso não. Tem que ir, né, certinho, o RH tem que ficar em cima. Exatamente. Porque se ele não fez 7h20, eu fui numa loja que o cara, né, ele foi almoçar meio-dia, aí ele voltou 2. Ele tinha 2 horas de almoço. De 2 até 5 horas ele ficou lavando a parte de trás do açougue. Porque não tem ninguém observando o que o cara tá fazendo. Então o cara vai fazer o que quer. Aí o cara passa do horário. Aí quando passa do horário, aí ele vai trabalhar de verdade na hora extra. Por isso é que a hora extra tem que ser autorizada. Não pode ser feito do jeito que o funcionário quer fazer. Não acabei o serviço, não vou lá fazer. Não pode. Tem que ter autorização para hora extra. Mas isso é o típico de uma loja que não tem encarregado. Uma loja que ninguém tá olhando o que os caras estão fazendo. Mas tinha encarregado. Não tinha de fachada, né? Um encarregado que não encarregava nada. Assim, doutora, hoje no açougue, né, tem muitas pessoas que fazem, por exemplo, eu sei daquela tese. Se o cara é encarregado, tem que responder por encarregado. Ele tem que avaliar, fazer a gestão dele. Muitas pessoas estão no muro. Verdade. O cara fica pensando que é açougueiro ainda. Aí acaba deixando as outras coisas desejar. O cara pensa que para ser um bom encarregado, ele precisa cortar carne, desossar, fazer tudo aquilo que o açougueiro faz. Não é isso. Ele tem que fazer. Vai ter momentos que ele vai fazer isso. Mas ele precisa o quê? Avaliar a questão do horário, né? Essas 4 horas aí que o cara passou, entendeu? É isso aí. Cara, tem muito mais história, mas... Gente, foi maravilhoso o nosso podcast. Todas as vezes que a gente faz live, que a gente faz essas coisas, a gente fala horrores, rápido, porque são muito casos e casos e casos. Então, se você ficou nesse podcast até agora, o que você tem que fazer? Deixar seu like aqui nesse vídeo, compartilhar isso com todo dono de supermercado que você conhece, porque foi uma aula, né? A aula de tudo que você não deve fazer no supermercado, tudo que você não deve fazer no açougue para o seu açougue dar certo e ficar lucrativo. Então, Fabrício, eu quero te agradecer imensamente sua vinda aqui e já quero nosso próximo episódio. Agora só foi um grãozinho. Só foi um grãozinho. Nem mergulhou fundo. Obrigada, Fabrício. Obrigadão, tá? Pelo convite. Obrigado a todos. É isso. Beijo, galera. Até a próxima.